Tudo bem? Vamos iniciar então aqui a aula de cursos de emergências cardiovasculares com foco no eletrocardiograma, que é um dos principais exames aí, é um exame o padrão ouro aí para as emergências cardiovasculares. Super importância de se entender rapidamente as alterações, de se reconhecer rapidamente as alterações que podem se encontrar nesse exame a partir do momento que ele é realizado, né? Além da importância de se identificar que é uma emergência cardiovascular, prontamente a realização desse exame para fins de diagnóstico e conduta. Então é importante entender que o cenário de emergências cardiovasculares é um cenário extremamente agressivo, é um cenário que vai exigir muita agilidade e raciocínio crítico, que seja baseado nas principais evidências que têm sido lançadas recentemente, e é importante que os profissionais que atuam na emergência possam estar bem alinhados aos novos protocolos que têm saído de arritmias, de isquemias, todas relacionadas ao aparelho cardiovascular. Essas alterações que nós encontramos, existem já recentemente protocolos atualizados, seja das sociedades e que estudam essas arritmias, essas alterações importantes que podem ser identificadas através do eletrocardiograma. E é a partir do momento que você tem conhecimento dessas condutas, e você sabe fazer o exame corretamente e interpretá-lo, você consegue fazer com que esses exames, com que essas condutas sejam tomadas prontamente. Então, a definição então de urgências cardiovasculares é que é uma emergência médica, né? Todas elas todas as que englobam as urgências cardiovasculares são situações que pode ou não haver perigo imediato à vida, ou seja, estamos falando de um sistema que é vital ao nossa sobrevivência, então qualquer situação que comprometa esse sistema pode ser ameaçadora à vida ou não. Então é necessário um tratamento antecipado para evitar as principais complicações decorrentes dessa emergência. Por isso o eletrocardiograma é tão importante. Quanto mais rápido você identifica essas alterações, você sabe reconhecer que é uma emergência que exige o início rápido, o mais precoce possível das condutas, você vai evitar complicações, que uma delas é a morte. Então, rapidamente, você que é profissional de enfermagem, que está atuando na emergência ou em qualquer área onde tem pacientes que têm riscos relacionados ao sistema cardiovascular, você tem que estar pronto para a realização dessas condutas. Basta entender um pouco da epidemiologia do sistema, né? Então, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Mais pessoas morrem anualmente por essas enfermidades do que por qualquer outra. Então, a principal causa de morte no mundo hoje está relacionada a essas doenças cardiovasculares, ou seja, você vai atender isso todos os dias. Você tem que saber os protocolos, tem que saber as condutas, quais são os cuidados básicos que você precisa prestar, já que nós estamos diante da principal causa de morte no mundo, que vai chegar para você com frequência na porta de pronto atendimento. Então, estima-se que 17,9 milhões de pessoas morrem por doenças cardiovasculares, ou morreram, né, em 2020, representando 31% de todas as mortes em nível global. Olha só a grande proporção que é essas mortes, né, em relação ao total no mundo. Destes óbitos, estima-se que 85% ocorrem devido a ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Então, como eu falei no início, a importância de saber atender um infarto, a saber atender um AVC, porque você vai estar com ele presente todos os dias na sua vida. Então, saber avaliar o paciente, saber tomar conduta, saber executar os protocolos é de extrema importância. Mais de 3/4 das mortes por doenças cardiovasculares ocorrem em países de baixa e média renda. Isso tem muito a ver com o estilo de vida. Então, aí está uma das principais causas, né, dentro desse público, nesses países. 17 milhões de mortes prematuras, pessoas com menos de 70 anos,
por doenças crônicas não transmissíveis, 82% acontecem em países de baixa e média renda e 37% são causadas por doenças cardiovasculares. Então, das mortes prematuras, a gente tem uma grande proporção aí de doenças cardiovasculares, aí, então representando 37%. Realmente temos que estar prontos para atender essa demanda aí. Quais são as principais emergências cardiovasculares, então, que pode chegar para você na emergência? As arritmias cardíacas, a síndrome coronariana aguda, né, o infarto, doenças cerebrovasculares, como AVE isquêmico, AVE hemorrágico, cardiomiopatia, a insuficiência cardíaca que está em boom hoje, principalmente por causa da hipertensão arterial, e doenças valvares. Então, todas essas são as principais emergências cardiovasculares que vão chegar para você na emergência, e você tem que saber atuar em cada uma delas, conhecer cada uma, a fisiopatologia de cada uma delas. Os principais fatores de risco, então, para as doenças cardiovasculares, nós temos a idade, sexo e hereditariedade. Esses são fatores que não mudam, né? Não tem como mudar. Existe uma faixa etária aí que compreende maior risco. O sexo masculino também, hereditariedade, que sempre temos que buscar no momento que nós estamos fazendo o levantamento da história da pessoa, as dislipidemias, as doenças, a dieta aterogênica, né, aquelas que são ricas em gordura, vida sedentária, nem se fala disso, né, o sedentarismo aí é um fator super importante, pessoa que não pratica nenhuma atividade física, a hipertensão arterial como uma das principais causas aí das doenças cardiovasculares, tanto aguda quanto crônica, obesidade, tabagismo, diabetes, a inflamação, a exposição ocupacional e também fatores psicossociais. Todos estes, isolada ou em conjunto, né, quando elas estão em conjunto, vão formar fatores de risco para doença cardiovascular. Então, quando você está avaliando seu paciente e está levantando a história, é super importante você fazer uma pergunta relacionada a cada um desses fatores de risco. Saber entender, saber interpretar que esses fatores de risco estão relacionados a doenças cardiovasculares. O nosso coração, então, é um sistema de bomba, né? Ele vai agir para impulsionar o sangue por todo o nosso corpo. E existem causas que são possíveis, né, para provocar essa falha, e existem fatores de risco também, mas não podemos deixar de iniciar com ativação neurohormonal a partir do momento que nós temos a presença das aminas ou da adrenalina e norepinefrina, que vão estar ativados e vão provocar uma sobrecarga de volume. Dentro da fisiopatologia, então, do coração, nós temos aumento da sobrecarga de volume, consequentemente um aumento da sobrecarga de pressão, e aí essa sobrecarga de pressão vai evoluir para uma congestão venosa e pulmonar por conta justamente dessa tensão que ocorre no ventrículo esquerdo. A sobrecarga que ocorre no ventrículo esquerdo, que vai desencadear toda uma congestão dentro do sistema pulmonar e também dentro da rede venosa. Super importante que reconhecer que essas alterações não vêm do nada, né? Ela vem principalmente de alterações estruturais cardíacas a longo prazo, né? Como, por exemplo, a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é um agravante, é um agente agressor que vai causar danos estruturais, e aí o coração acaba hipertrofiando. Ele acaba sobrecarregado e gera todo esse transtorno aí dentro da rede venosa e do pulmão, né? Temos aí edema periférico e pulmonar como consequência, e também a dispneia. São as principais alterações que a gente pode encontrar em decorrência dessa sobrecarga de volume, sobrecarga de pressão e congestão venosa e pulmonar. São os três mecanismos fisiopatológicos principais que vão levar às doenças cardiovasculares. Bem, com isso nós teremos consequências potenciais, né, de todos esses fatores de risco,
De todas essas causas aí, nós teremos a hospitalização desse doente. Esse doente vai voltar para casa, não vai fazer o tratamento adequado, ou seja, ele vai voltar novamente para o hospital. É um paciente que normalmente volta muitas vezes, então temos rehospitalizações. Evolui em sua grande maioria das vezes com insuficiência renal, insuficiência hepática, tem uma redução na qualidade de vida e posteriormente um aumento da mortalidade. Os principais sinais e sintomas, né, que nós vamos identificar nas emergências cardiovasculares, que nós precisamos estar atentos, que nós precisamos entender o seguinte: o paciente ele possui uma síndrome característica para as doenças que atingem o coração e os vasos sanguíneos, o sistema cardiovascular. Sabemos que nós dependemos de duas coisas, de fluxo sanguíneo, um fluxo sanguíneo adequado, que vai levar o sangue até as células, onde esse sangue ele vai estar carregado de oxigênio, e esse oxigênio vai entrar dentro da célula, vai ser ativado dentro da mitocôndria e junto com a glicose vai produzir energia para o nosso corpo. Nós dependemos disso, dessa fisiologia para poder sobreviver. Quando nós temos uma alteração nessa via fisiológica, nós teremos algumas consequências, ou seja, quando nós temos deficiência de fluxo ou o fluxo está inadequado, seja por redução ou sobrecarga, nós teremos sinais e sintomas específicos, tá? Todos eles estão relacionados a alterações que atingem e comprometem essa função fisiológica. Dor torácica, dispneia e taquipneia, palidez, cianose, náusea e vômito, confusão mental, rebaixamento de nível de consciência, diminuição da perfusão periférica, tontura e síncope e palpitações. Todas esses são os principais sinais que você vai estar vendo no seu paciente numa emergência cardiovascular. São os principais sintomas que você vai estar identificando. Então, quando você vê esses sintomas em curso, essa é uma das primeiras coisas que você vai desconfiar. É o sistema cardiovascular que está em desvantagem, é o sistema cardiovascular que está sendo atacado, é ele que está sendo comprometido nesse momento. Então você vai fazer tem uma análise crítica para reconhecer uma dor torácica junto com uma confusão mental, junto com um rebaixamento de nível de consciência, diminuição da perfusão. O paciente está referindo palpitação, está pálido. O que você vai desconfiar quando você vê esses sinais e sintomas, né? Principalmente dor torácica, alteração cardiovascular. Então você vai pensar nas patologias que podem decorrer dessas alterações, tá? Bem, a partir daí você vai desencadear o exame físico, você vai aferir a PA nos dois membros superiores, né, para identificar se não tem nenhuma alteração a nível de aorta, por exemplo. Você vai verificar para ver se existe alguma divergência muito grande desses dois membros. Vai verificar a glicemia capilar, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, a escala de coma de Glasgow, pulso distal do paciente, a ausculta pulmonar e a ausculta cardíaca. Isso não pode faltar de parâmetros no exame físico. Você vai ter que coletar esses dados, porque esses dados vão te dizer muito sobre esses sinais e sintomas que estão se apresentando no paciente. Então, você precisa dos parâmetros vitais desse paciente, que você faz isso no exame físico. Não esquecer de fazer uma boa ausculta pulmonar, né, o enfermeiro, uma boa ausculta cardíaca. Aí sim você pode identificar bastante coisa também, a partir do momento que você executa da maneira correta. Na emergência, você tem alguns cuidados importantes e básicos que você tem que ter com o paciente. Você vai fazer a monitorização dele. Do que você vai monitorar? Você vai monitorar a frequência cardíaca e a PA, primeira coisa. São sinais diretos de como está funcionando o coração. Vai colocar um monitor cardíaco, tá? Para verificar ritmo cardíaco, para verificar que padrão se encontra esse ritmo.
o oxímetro para ver a saturação de oxigênio. Se o paciente tiver hipóxia, né, uma saturação menor que 90%, você vai instalar o O2 nesse paciente, e inicialmente um catéter nasal, tá, para verificar o nível de tolerância, e sempre um acesso bem calibroso, um acesso venoso bem calibroso nesse paciente, para caso seja necessário fazer mais de uma medicação, fazer uma hidratação, uma droga vasoativa, algo assim, você tem aí 2 acessos livres para tratar esse paciente. Os principais exames que nós teremos, né, para realizar nesses pacientes, primeiro, né, de todos aí é o eletrocardiograma, né, que eu falei no começo que é o padrão ouro aí para as principais emergências cardiovasculares. Exames laboratoriais como enzimas cardíacas, hemograma, sódio, potássio, ureia, creatinina, TGO, TGP, TAP, TTPA, raio-x de tórax, ecocardiograma e o cateterismo são os principais exames, né, que a gente vai identificar aí para realizar nos pacientes aí que precisam de um diagnóstico mais precoce, de um diagnóstico preciso, e esses exames vão ser muito importantes para se somar aí ao exame físico, ao exame clínico do paciente, e aí completar esse raciocínio que é super importante. O raio-x de tórax é muito importante para a gente ver, principalmente, como é que está a área cardíaca desse paciente. Vai falar muito para a gente de como é que está esse coração. Nessa imagem, por exemplo, a gente vê uma cardiomegalia, que clinicamente nós teríamos vários sinais e sintomas. É um paciente que tem um pulmão também congesto. Então essa é uma das principais funções do raio-x na emergência cardiovascular, né? A gente vê como é que está esse pulmão, como está esse coração. O outro exame é o cateterismo, que é a introdução de um catéter, seja pela artéria radial ou artéria femoral, que vai até o coração, e aí vai dar uma visão das coronárias, onde a gente vai poder identificar onde estão as principais oclusões, né, as isquemias que foram identificadas no paciente. E a gente está vendo aí uma passagem de stent, né, é o balão que vai abrir a coronária e melhorar a perfusão desse tecido, tá? Então o cateterismo também, além de diagnóstico, ele também é o tratamento para a maioria dos infartos. O ecocardiograma, que vai captar através dos sons a função cardíaca, principalmente a fração de ejeção, e a situação das paredes, né, de como é que está a capacidade de contração desse músculo. O eletrocardiograma, então, é um exame que tem mais de 100 anos de existência. Primeiro exame de abordagem do paciente cardiopata. Ele é simples, barato, não invasivo, de fácil execução. O ele registra as diferenças dos potenciais elétricos entre eletrodos metálicos colocados na superfície corporal, que vão ser ampliadas, né, amplificadas, filtradas e registradas pelo eletrocardiógrafo. Então, ele vai pegar esses potenciais elétricos da atividade cardíaca de nosso coração e vai transformar, então, em traçados que nós podemos ver no papel, tá? Bem, só o exame do eletrocardiograma não é suficiente para definir a clínica do paciente. É necessário pegar a clínica do paciente mais o eletro e aí sim fazer uma interpretação do que está acontecendo com ele, tá? O paciente pode ter uma alteração de isquemia e não está sentindo nada. Então, pela história do paciente, e às vezes um sintoma isolado vai fazer você ver a importância de fazer um eletrocardiograma. Por isso é importante sempre fazer a avaliação clínica mais o exame, para você considerar aí qual o diagnóstico que vai ser dado e quais são as condutas, seja médica, de enfermagem, para esse paciente. Bem, essa é a parte mais importante para começar na interpretação do eletrocardiograma, que é saber reconhecer a onda normal, o que é cada uma delas,
e como interpretar isso no eletrocardiograma, tá? Então esse aqui é um traçado padrão, o traçado normal do eletrocardiograma, onde a gente tem várias ondas aí, e essas ondas elas estão relacionadas à atividade cardíaca do coração. Nós temos a onda P, o complexo QRS e a onda T. A onda P ela está relacionada à despolarização atrial ou contração dos átrios. O complexo QRS é a despolarização ventricular, é a contração dos ventrículos. E a onda T é a onda de repolarização ventricular, que é a parte onde temos o relaxamento do músculo cardíaco, né, no caso dos ventrículos. E assim, que nós poderíamos dizer que é a diástole ventricular. Bem, a partir do momento que nós entendemos o que significa cada uma dessas ondas, quando a gente está olhando o coração, a gente vê a onda P, a gente está vendo os átrios, quando a gente vê o QRS, a gente está vendo o ventrículo contraindo, e quando a gente vê a onda T, a gente está vendo o ventrículo relaxando. Ou seja, o QRS é a sístole ventricular e a onda T é a diástole ventricular. Músculo cardíaco, o coração é formado por 3 tipos principais de músculo cardíaco: o músculo atrial, o músculo ventricular, as células especializadas em fibras musculares excitatórias e condutoras, e essas fibras especializadas, elas que vão ficar responsáveis por conduzir a atividade elétrica através do nosso coração. Através dessas fibras especializadas é que nós teremos a ritmicidade e velocidade de condução, formando então um sistema excitatório para o coração. Então essas fibras elas vão agir de forma assincronizada para fazer com que o coração se excite e ao mesmo tempo ele contraia, tá? Dentro da anatomia a gente tem então esse sistema de condução, né? Então os átrios eles ficam separados dos ventrículos por tecido fibroso que circunda os orifícios valvulares entre eles. Potenciais de ação só podem ser conduzidos do cincício atrial para o cincício ventricular por meio de um sistema especializado de condução, que é o feixe átrio-ventricular. Tá? Então esse sistema de condução especializado é muito importante para nós quando nós estamos estudando eletrocardiograma. Essa divisão do coração em 2 cincícios é importante porque permite que átrios se contraiam um pouco antes dos ventrículos, fundamental para a eficácia do movimento cardíaco. Então, o átrio e o ventrículo eles não contraem ao mesmo tempo. Primeiro se contrai os átrios e em seguida, muito rapidamente, se contrai os ventrículos. Dessa forma, a gente tem aí o bombeamento cardíaco. Então, esse sistema ele é um sistema sincronizado, né, de forma que átrios e ventrículos contraem em tempos diferentes, mas muito próximos, para que o sangue seja ejetado para fora do músculo cardíaco. Aqui nós temos uma imagem que ilustra a anatomia, né, interna do coração. Do lado, né, a gente consegue ver as válvulas cardíacas, junto com as cordóias sanguíneas, mais o músculo peptídeo, né, que são responsáveis pela abertura então das válvulas. E do outro lado a gente vê, do lado direito, a gente vê as coronárias, que são as artérias que são responsáveis pela irrigação do coração, né? Elas que trazem fluxo sanguíneo e fazem com que esse tecido seja oxigenado, tá? Importantíssimo reconhecer quais são as coronárias, quais regiões do coração essas coronárias irrigam, porque quando nós fazemos o eletrocardiograma, cada derivação ela representa uma parte do coração. É como se eu estivesse batendo uma fotografia e vendo uma parte do coração. E aí a gente consegue saber também qual foi a coronária que foi obstruída. Aqui a gente consegue também reconhecer a anatomia do sistema de condução, representados pelos números ali 1, 2, 3 e 4. Primeiro, o número 1 representa o nó sinusal, o 2 representa o nó atrioventricular, o 3 representa o
feixe de His, né? Em seguida nós temos as fibras de Purkinje, tá? Então super importante aí o reconhecimento desses sistemas aí dentro da parte que vai ser responsável pela condução do estímulo cardíaco no coração, tá bom? Bem, a partir do momento que a gente sabe reconhecer esses pontos do sistema, a gente vai entender o quê? Que o estímulo cardíaco começa ali no nó sinusal, tá? Ele vai disparar, vai por todo esse sistema que a gente vê em vermelho, o estímulo elétrico, até ele entrar ali do 2 para o 3, onde que acontece a passagem do nó atrioventricular para o feixe de His, onde teremos o estímulo do ventrículo. Então os átrios se contraem primeiro, o estímulo sai do nó atrioventricular, que fica atrás da veia cava, né? Um conjunto de células especializadas para condução em estímulo cardíaco. Então nós teremos essa passagem aí de ritmo elétrico, né? De atividade elétrica por meio desse feixe aí. Importante entender então que os átrios contraem primeiro, sai do 1 para o 2, depois para o 3 e para o 4. Então percorre todo esse sistema de condução aí, nessas fibras, né, especializadas em condução, que é essa fibra amarela. Tá? Então são células especializadas para conduzir atividade elétrica com potenciais de ação de sódio e potássio, vai então produzir a contração e o relaxamento do músculo cardíaco. Bem, quando a gente olha aqui no eletro, aqui tem uma imagem do coração em corte, onde nós temos lá no átrio algumas pequenas bolinhas. Essas bolinhas elas estão em repouso no momento e vão iniciar a sua, vamos dizer que seria como se fosse o estímulo elétrico iniciado até o momento que ele termina com o relaxamento ventricular. Então, quando a gente libera o estímulo, esse estímulo vai percorrer então as fibras, contraindo aquele músculo específico. Consequentemente, ele vai contrair o próximo músculo, que é o movimento incissício. Então, como eu falei, primeiro contrai o átrio, depois o ventrículo num espaço muito rápido, de tempo muito rápido. Então, a gente vai ver nessas imagens, olhar para as bolinhas que estão ali no sistema de condução e olhar para o eletrocardiograma que está do lado direito, para ver o posicionamento desse estímulo onde que está. Lembrando que quando o átrio está contraindo, é a despolarização atrial. A gente não consegue identificar a repolarização atrial, porque é muito rápido, do átrio para o ventrículo. Depois a gente vai ver a despolarização ventricular, consequentemente a repolarização ventricular, que a gente consegue enxergar. Então, primeiro, vamos iniciar o estímulo cardíaco, então. Contraiu os átrios, olha onde que já está a bolinha lá no eletro, ela está justamente na onda P, que representa a despolarização atrial, a despolarização dos átrios. Então o átrio está contraindo, perceba que o ventrículo ele ainda não está relaxando para encher, porque nesse momento é o átrio que está contraindo. E aí ele continua o estímulo, né? O átrio chega no nó do átrio ventricular, que é no finalzinho da onda P com a onda Q, naquele intervalinho que nós temos de repouso dos átrios. E aí nós partimos então para finalizar a repolarização atrial e iniciar a despolarização ventricular. Então nós temos a onda Q ali iniciando, bem no finalzinho do átrio ventricular para o feixe de His. E aí vamos iniciar, startar. Olha onde está a bolinha, já está descendo o feixe de His. Onda R, ela está caminhando pela onda R até chegar na onda S. E aí inicia então a contração dos ventrículos. Olha, não sei se vocês conseguem perceber, mas o próprio músculo do ventrículo já está contraindo, ele já está diminuindo de tamanho, enquanto o dos átrios está aumentando de tamanho também, tá? No ventrículo a gente então tem lá na onda R ela já está praticamente chegando na ponta do ventrículo,
contração ela continua. O músculo cardíaco, então, quando chega na onda S, está contraindo quase que completamente. Nós vamos ter a contração total quando a onda S terminar e começar a onda T, que é a onda de relaxamento. Então percebam como que ficou a despolarização final do ventrículo esquerdo, né? O músculo completamente contraído, não vai ter sangue aí nesse momento, uma quantidade muito pequena residual, porque esse ventrículo ele está contraindo e colocando todo o sangue para fora, tá? E aí, momento em que o estímulo passa pela onda T e repolariza. A repolarização acontece então no ventrículo e isso vai promover o relaxamento do ventrículo. Só que nesse momento, em seguida, nós chegamos ao momento isoelétrico. O que é o momento isoelétrico? Átrios e ventrículos estão abertos ao mesmo tempo, tá? E isso é milésimos de segundo, é muito rápido, porque em seguida já vai se contrair os átrios, ventrículos vão estar relaxados, e aí o sangue vai passar e em seguida vai ser estimulado o ventrículo para contrair novamente. Então percebam que isso é muito rápido, essa passagem de sangue pelos átrios para o ventrículo através do estímulo elétrico. E aí, quando a gente está rodando o eletrocardiograma, é isso que a gente vai enxergar se o coração estiver funcionando normal. Tá? Complexo QRS, onda P, onda T funcionando uma atrás da outra, sem alterações isquêmicas. Ou seja, esse coração, o sistema de condução está funcionando perfeitamente. Muito bem, então, aqui estão os arranjos do traçado do eletro, né? Todas as derivações que nós vamos encontrar quando rodamos o eletrocardiograma. Tem as derivações periféricas, que vai de D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. E as derivações precordiais, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Essas derivações, elas, quando posicionadas, né, nos eletrodos no paciente, vão tirar como se fosse uma radiografia, né, do posicionamento desses eletrodos em relação ao coração. Eles vão mostrar partes do coração. Então, a gente, de uma forma bem simples, eu vou conseguir enxergar desde a parte anterior, a parte lateral, a parte inferior, a parte posterior do coração, a partir do momento que eu faço o cruzamento dessas derivações, tá? É o que eu estou falando aqui, né? Tá vendo que, então, quando você posiciona os eletrodos no paciente, quando você posiciona as derivações, coloca as derivações em sua respectiva posição, a gente consegue enxergar qual parede que está sendo vista na derivação, né? Um exemplo aí, quando eu vejo a V5 e V6, eu estou vendo a parede lateral do coração. Quando eu vejo em V3 e V4, eu estou vendo a parede anterior do coração. Então, assim, é muito importante essa tabela para depois que você tiver ter que interpretar o eletro, saber qual parte do coração a gente está olhando, tá? Aqui são as ondas, né, que a gente tem no coração para interpretar. A gente tem onda P, tem o espaço PR, tem o espaço QRS, ou a onda QRS, tá? Temos o espaço ST, temos a onda T e tem o espaço QT, que todos eles são bem importantes para a gente poder definir arritmias, isquemias. E a princípio, o básico disso é vocês entenderem, estarem atentos às principais ondas aí que a gente tem, que é a onda P, o QRS e a onda T. O espaço RR é muito importante porque a gente vai definir se o ritmo está regular ou irregular. Quando eu tenho espaços entre uma onda R e a próxima onda R que estão num ritmo coordenado e regular, nós dizemos que esse eletro está regular, tá? É um ritmo regular. Agora, quando eu tenho as ondas R's muito próximas, depois num outro momento elas estão espaçadas, e aí você percebe que não tem uma regularidade, mas sim uma irregularidade entre os espaços, eu digo que eu tenho um eletrocardiograma irregular, tá?
é correto a gente sempre estar avaliando então esses espaços, né, o PR, o QRS e a onda QT. E no eletrocardiograma também eu preciso, o que eu vou ter de registro que é importante a gente ver, né? Se ocorre a calibração e se tem características técnicas de de ondas que podem ser traduzidas, frequência cardíaca, ritmo, onda P, intervalo PR, intervalo QRS, o eixo elétrico médio, que não vou abordar nisso hoje, que é o QRS, e a progressão da onda R nas derivações precordiais, que é o que eu falei agora há pouco, como é que as ondas R elas se comportam, tá? O segmento RST, que para a gente é bem importante também, principalmente para determinação de isquemia, e a onda T, né? A primeira coisa que a gente olha no eletrocardiograma é ver se esse ritmo está sinusal, tá? Se tem onda P antes do complexo QRS, tá? E se a onda P está com posição espacial normal, ela tem que estar positiva em D1, D2 e AVF, tá? Então é a primeira coisa que a gente olha no elétrico, se é o ritmo sinusal, se eu tenho onda P. Isso a partir daí nós sabemos que o coração ele está fazendo a sua contração atrial e ventricular da forma adequada. Aqui a gente vê nessa imagem de onde sai a despolarização atrial, né, do nó sinusal, onde vai estimular os dois átrios, átrio direito e átrio esquerdo. O espaço PR é importante para a gente também, porque principalmente para a identificação de bloqueios, tá? Quando eu tenho uma distância maior que 0,20 segundos, 0,2 segundos, né? A gente tem aí um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Então, quanto mais espaçado eu tenho a onda P da onda R, tá? Maior é a chance de nós termos aí um bloqueio. E quando eu tenho uma onda P menor do que 0,12, que é uma onda P muito próxima do QRS, eu posso ter uma arritmia chamada síndrome de Wolff-Parkinson-White, tá? É uma arritmia de frequência alta, tá? Então, o espaço PR também é bem importante, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. O QRS, né? O complexo QRS, pra gente, lembra que o complexo QRS a gente está vendo o ventrículo, né? Então, é ativação ventricular, e ela é representada em 3 vetores, e o coração pode apresentar também a rotação sobre os eixos, ou seja, ele pode inverter, tá? Em alguns momentos o QRS ele pode ficar invertido. Tem amplitude variável e a duração de até 0,11 segundos. Se for maior que isso, a gente pode ter um bloqueio de ramo, e aí pode ser bloqueio de ramo esquerdo ou bloqueio de ramo direito. A gente vai ver isso daqui a pouco também. Aqui então a apresentação das derivações do complexo QRS, temos positivo e negativo, inversão, aprofundamento de onda S, aprofundamento de onda Q, inversão da onda QS. Então, e também a gente pode ter ali um bloqueio que a gente pode ver na última imagem, tá? Então o complexo QRS é bem importante para nós e a gente vai ver isso daqui a pouquinho também. Aqui, por que é importante? Porque aqui no QRS a gente pode ter o segmento ST, ele pode estar supradesnivelado ou infradesnivelado, tá? E isso quer dizer o quê? A gente pode ter uma lesão miocárdica, tá? E a gente sabe que a lesão miocárdica é decorrente de infarto, tá? Nesse caso, quando o paciente infarta, eu tenho uma oclusão total da artéria. Quando eu tenho uma oclusão total da artéria, eu vou ver no eletro uma elevação do segmento ST ou um infradesnivelamento, tá? Na maioria das vezes nós temos o supradesnivelamento do segmento ST quando eu tenho um paciente com infarto em curso. Então aqui nessa imagem a gente consegue enxergar o segmento ST em posição de infradesnivelamento na primeira imagem, e na segunda imagem eu vejo o supradesnivelamento de ST. A onda T, ela é importante para nós porque ela pode determinar uma isquemia antiga, tá? E
essa isquemia antiga, ela surge após alguns dias do infarto, né? A onda T ela acaba ficando invertida, tá? Bem, a onda T positiva apiculada é sinal de isquemia subendocárdica e a onda T negativa apiculada é sinal de isquemia subepicárdica, tá? Então a gente também mede o espaço QT para verificar a presença de distúrbios eletrolíticos ou medicamentos, tá? Então, quando eu tenho eu pego do início do QRS até o fim da onda T e eu tenho um alargamento dessa onda, né, desse espaço, eu posso considerar aí também distúrbios eletrolíticos ou por medicamentos. Perceba então que cada onda dessa, ela tem um significado clínico. Por isso que o eletrocardiograma ele é algo que precisa ser estudado com frequência, com detalhes, né? Nessa aula eu estou mostrando, apontando algumas coisas que, para quem vai querer fazer um estudo mais aprofundado, vai conseguir ter uma base do que está vendo, tá? Aqui, então, nós temos uma onda T normal no primeiro desenho, né? Seguido da lesão isquêmica subepicárdica, onde tem onda T invertida apiculada, e na onda T apiculada positiva, nós temos uma isquemia subendocárdica. Bem, a gente tem então as derivações que a gente vai estar olhando, né? Desde o ritmo, onda P, intervalo PR, intervalo RR, o eixo elétrico, complexo QRS, a progressão da onda R, a condução atrioventricular, a condução intraventricular, segmento ST, T e o intervalo QT e a onda U. Todos esses estarão sob análise no momento que a gente faz uma interpretação do eletrocardiograma. Aqui a gente tem um eletrocardiograma considerado sinusal nessa imagem. Temos a presença da onda P, temos o QRS e a onda T. A principal derivação que a gente avalia para determinar o ritmo sinusal é a derivação D2, tá? Então, na derivação D2 a gente consegue enxergar, se a gente ampliar, nós temos ali a onda P, o QRS e a onda T. Então, aqui nós vemos um ritmo sinusal também, né? Onda P, QRS. Então, super importante, quando você for olhar o eletro, primeira coisa, se está ritmo sinusal, né? Se tem onda P, se tem QRS, se o ritmo está regular, né? Se a frequência está normal, isso tudo você vai estar olhando no eletrocardiograma. Agora eu te faço a seguinte pergunta aqui, o ritmo está sinusal ou não sinusal? O ritmo aqui, a gente percebe que as ondas R estão irregular, estão muito próximos uma da outra, significa que existe uma frequência alta, e a gente não enxerga onda P, ou seja, é um ritmo não sinusal, tá? Então a gente vê, já consegue perceber que é uma arritmia exatamente por não ser um ritmo sinusal. E aí a gente vai para as principais arritmias cardíacas, lembrando então do sistema de condução, começa no nódo sinoatrial, que é o nosso marca-passo natural do coração, que vai mandar o estímulo primeiro dos átrios até chegar no nó atrioventricular, que vai descer pelo fascículo atrioventricular, que é o feixe de Is, e em seguida continua sendo conduzido pelos ramos das fibras de Purkinje, que se localizam do lado direito e do lado esquerdo, tá? No ventrículo direito e no ventrículo esquerdo, ambos vão estimular esse tecido. Aqui o ritmo cardíaco, novamente lembrando onda P, QRS, onda T, onda P, contração dos átrios, QRS, despolarização ventricular e onda T, repolarização ventricular. Então nós estamos falando da contração dos átrios, da contração do ventrículo e depois o relaxamento ventricular. As principais arritmias cardíacas se englobam aí a fibrilação atrial e o flutter atrial, que ocorrem a nível atrial, a taquicardia supraventricular de reentrada nodo, que ocorre a nível de nó atrioventricular, e a fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, que ocorrem a nível de ventrículo. Bem, uma vez localizada então
as principais arritmias, né? As duas primeiras nos átrios, né? A fibrilação e o flutter. A supraventricular de reentrada no nódo atrioventricular e as fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso a nível de ventrículo. Aqui nós temos a primeira arritmia a nível atrial, que é a fibrilação atrial, onde a gente percebe um ritmo irregular através das ondas R's, e as ondas P's a gente consegue perceber que existem várias ondinhas P's, caracterizando aí então que nós temos uma alta frequência nos estímulos atriais, tá? A nível de nódo atrioventricular. Então a gente percebe que são várias ondas P's, QRS estreito e irregular é a característica principal da fibrilação atrial, tá? A ausência de onda, a gente tem onda P em vários pontos ectópicos a nível atrial, o que provoca então uma frequência aí de 130 a 150, podendo chegar até 200 na fibrilação atrial, tá? Bem, aqui a gente vê na imagem o caminho normal da atividade elétrica, como vai ocorrer o estímulo e o impulso, e a nível e anormal quando a gente tem vários pontos ectópicos a nível atrial, fazendo o estímulo, e aí por isso que aparecem várias ondas P no eletrocardiograma, tá? A AFA é uma arritmia muito frequente na emergência e o tratamento ele deve ocorrer em menos de 48 horas para conseguir fazer uma boa reversão e principalmente prevenir danos como, por exemplo, o AVC isquêmico, que é uma das principais complicações aí da AFA não tratada. Então, quem são as pessoas que vão estar indicadas dentro desse cenário para o manejo clínico, né? Então, pessoas que têm novos sintomas de fibrilação atrial, paciente assintomático com pulso irregular, registros do ritmo de FA, quando você faz no eletrocardiograma, então você enxerga essa arritmia, então você entra no tratamento. Quando é que você vai internar o paciente? Quando essa arritmia ela for capaz de provocar instabilidade hemodinâmica, quando houver os sinais e sintomas de isquemia, quando houver sinais e sintomas de pré-estação, que é a síndrome de Wolff-Parkinson-White, que a gente viu lá no eletrocardiograma, quando a onda P está muito próxima do QRS. Então, a cardioversão é uma das condutas que você utiliza na emergência, a cardioversão elétrica, e aí você tem duas indicações, quando o paciente está instável, ou seja, ele está em choque e ele precisa ser cardiovertido, ou o paciente está isquêmico, a função cardíaca dele está alterada, então ele está hemodinamicamente instável, tá? Então, sinais de choque e sinais de isquemia vão ser os indicativos aí para cardioversão. Você pode fazer isso no modo monofásico, com 200 joules, sincronizado, e esse paciente, ele precisa ser anticoagulado por 6 a 12 horas antes da cardioversão e depois manter por 4 semanas. O grande risco aí é quando você faz a cardioversão sem fazer a anticoagulação, é desse paciente soltar trombo e aí o paciente ter AVC, tá? Então isso a gente precisa tomar bastante cuidado. Flutter atrial é uma outra arritmia que atinge os átrios. A principal característica do flutter é essa onda em dentes, né, em serra. Também, se você olhar para a onda P, ela tá nesse formato e significa que os estímulos eles estão rodando ali, dá 2 rodadas antes de entrar no nódo atrioventricular, o nódo sinusal, nossa, deu branco agora, o nódo, deixa eu voltar aqui, só por causa desse branquinho que deu, o nódo sinoatrial, né, desculpe, às vezes isso acontece, nódo sinoatrial, ele está mandando o estímulo, só que ele fica girando dentro do átrio.
né? E aí depois de alguns segundos ele entra, milésimos de segundos, ele entra no nódo atrioventricular e segue o estímulo. Por isso que ele faz essa onda no formato R, né? Você consegue no formato de dentes, parece uma serrinha, tá? Então olha para o nódo, pro traçado normal, né? O ritmo sinusal. Depois a gente vê o nódo atrioventricular recebendo o estímulo depois de alguns milésimos de segundo, porque o estímulo fica rodando dentro do átrio, então faz essa formato de serra. Já a taquicardia supraventricular de reentrada nodo é uma taquicardia onde o paciente chega com uma frequência aí acima de 150 até 200, uma taquicardia, palpitação, ele apresenta aqueles sintomas que a gente viu no começo, pele fria, sudoreio, confusão mental, agitação, e é uma sensação muito grande de morte. Esse paciente, se você for olhar o eletro dele, ele não tem onda P, tá? Estão vendo que as ondas R estão bem próximas, que caracteriza. Aqui a gente está vendo, se fazer a contagem, ele está numa frequência de 150 batimentos por minuto. E aí não temos a presença da onda P, o que caracterizaria uma arritmia atrial. Então, uma arritmia de reentrada nodal, né, no nódo atrioventricular. Percebam então que o estímulo fica rodando ali e ele, depois de um tempo que ele entra no nódo atrioventricular. Agora partimos para a fibrilação ventricular. Então é uma arritmia que atinge o coração, é a arritmia de PCR. O paciente não tem débito cardíaco, não tem pulso, e é um paciente que precisa ser desfibrilado o mais breve possível. É a única coisa que consegue reverter esse tipo de arritmia é o choque, né? Então o paciente precisa receber uma carga de energia para que o coração pare de bater e se restabeleça o estímulo através do nódo sinoatrial. Então o tratamento mais importante, paciente parado e ele apresentando o ritmo de fibrilação ventricular, que a gente pode enxergar essa carinha aqui exatamente no eletro ou no monitor cardíaco. Se o paciente apresentar sinal clínico de PCR, entrar com a ressuscitação cardiopulmonar mais a desfibrilação, para a gente conseguir trazer esse paciente de volta, tá? Então o ventrículo ele fica completamente desorganizado, são vários estímulos ventriculares em alta frequência, né? Uma fibrilação ventricular, você vai conseguir captar aí uma frequência cardíaca acima de 250 a 300, mas assim, não tem frequência cardíaca, é o coração que fica realmente fibrilando e acaba sendo captada essa frequência, tá? Mas o coração ele está vazio, não tem saída de sangue do ventrículo. Então, por isso que é um ritmo de PCR, tá? A taquicardia ventricular é uma frequência alta também do ventrículo. A gente pode ter a taquicardia ventricular sem pulso e a com pulso. Você vai ter que checar o pulso do paciente para determinar. Taquicardia ventricular sem pulso ela é um ritmo de parada, também vai ter indicação de fibrilação, de desfibrilação. E você percebe nessas ondas que tem uma frequência alta, espaço ER bem curto, não tem onda P, não tem onda T, o QRS ele está largado, é uma arritmia ventricular super importante essa, tá? Então percebam que a entrada, né, o estímulo elétrico ele não existe, e aí o sangue ele acaba rodando e a gente não tem resposta hemodinâmica nesse caso aqui do paciente. E aí a gente tem a desfibrilação e a cardioversão, são duas coisas diferentes. A desfibrilação ela não é sincronizada no músculo cardíaco, então ele vai aplicar um choque elétrico em qualquer momento em que para fazer a despolarização dos ventrículos, e aí assim vai poder reverter arritmias graves, né? A principal indicação de desfibrilação, a desfibrilação taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular, como eu já falei. Já a cardioversão ela é sincronizada, o choque vai ser disparado exatamente no momento que se apresentar a onda R,
e é aquele paciente que você tem no caso da fibrilação atrial, na fibrilação no flutter atrial, também no paciente com taquicardia supraventricular, que estão hemodinamicamente instáveis. O botão de sincronismo ele vai ser ativado e na hora que for detectada a descarga, essa energia ela vai ser descarregada exatamente no momento da onda R, tá? Então isso é importante. Monitorizar o paciente, saber interpretar os parâmetros que estão ali, principalmente no caso a gente tem um traçado de eletrocardiograma e o paciente, quando ele está monitorizado, ele está com esse padrão de frequência sendo visualizado. Então quem está atendendo o paciente, seja na sala de emergência ou na UTI, precisa saber interpretar. Percebam que ali nessa imagem a gente tem um QRS, onda T, e principalmente onda P. Nesse tratado a gente tem um ritmo sinusal. E aí a gente tem as bradicardias. As bradicardias a gente se entende como bloqueio atrioventricular de primeiro grau, bloqueio atrioventricular de segundo grau e o bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Também nós temos os bloqueios de ramos direito e esquerdo. Nas bradicardias, nos bloqueios, é muito importante a gente entender que, dependendo desse grau de bloqueio, existe a indicação de marca-passo, porque o bloqueio é nada mais, nada menos como uma interrupção no sistema de condução do átrio para o ventrículo. O estímulo elétrico ele não vai passar, é como se eu estivesse cortando o fio no meio e aí o estímulo ele não passa. Dependendo do grau, existem protocolos específicos. Não vou falar de protocolos de tratamento, mas é para vocês identificarem quando é um bloqueio de primeiro, de segundo e terceiro grau. E aí, no caso, quando for de terceiro grau, e saber reconhecer, entender que é uma emergência grave, que você precisa iniciar com condutas, e esse paciente vai ter indicação de marca-passo, tá? Aí a gente tem as subdivisões, né? Os atrasos de condução atrioventricular ocorrem quando os impulsos atriais sofrem retardo, né? Ou falha em atingir os ventrículos. No primeiro grau, no BV de primeiro grau, nós temos esse retardo, e já de segundo grau a gente tem retardo e bloqueio, tá? E falha então do estímulo de chegar no ventrículo. Então, primeiro grau, segundo grau a gente tem MOBITS tipo 1 e MOBITS tipo 2, e a gente tem o de terceiro grau, que é o bloqueio atrioventricular total, tá? Não tem estímulo, e aí esse paciente tem indicação de marca-passo, tá? Aqui é o bloqueio de primeiro grau, então, o que a gente vai reparar? A gente vai reparar na distância da onda P para a onda R, tá? Então, percebam que a gente tem ali maior que 0,20, tá? Que é um quadradinho inteiro. Então, quando a onda P ela tá fora de um quadradinho inteiro, é um bloqueio de primeiro grau. Então, essa é a primeira dica que eu tô dando para vocês. Essa onda P ela tem que estar dentro do quadradinho anterior que está localizado no complexo QRS. Então, se eu tenho uma onda P mais distante, maior que 0,20, que é o tamanho desse quadradinho, eu tenho um bloqueio de primeiro grau, tá? Então, é mais fácil identificar o de primeiro grau. E aí a gente vem para o bloqueio de segundo grau, que é o MOBITS tipo 1. A gente vai ter esse atraso da onda P para o QRS. Percebam que a onda P está maior do que um quadradinho e ele vai aumentando. Percebam que aqui no comecinho ele está dentro ainda, depois ele já está fora a onda P. Prestem atenção na onda P, tá bom? Aqui, nessa onda. Que nessa onda P aqui é onde eu tenho a principal alteração do bloqueio. Novamente aqui vai aumentando, né? Depois aqui aumenta mais um pouquinho, tá bem mais distante a onda P do QRS, e aí a gente tem uma onda P aqui, e é para ter o que depois? Um QRS, mas esse QRS aqui, ó, ele não apareceu, ou seja, teve um bloqueio aqui, só teve um bloqueio. Então, a partir do momento que eu tenho esse um bloqueio, a gente chama de bloqueio, e a característica qual é? É essa distanciamento progressivo da onda P pelo complexo QRS,
até que a gente tem um QRS ausente, depois seguido de outro QRS normal, de onda P e QRS normal, tá? Então, esse é o que a gente chama de fenômeno Ankebeck, ou bloqueio de segundo grau MOBITS tipo 2, tá? Onde tem um aumento progressivo do espaço do intervalo PR até o bloqueio atrioventricular, e após o bloqueio, o primeiro intervalo PR é mais curto, ritmo irregular, ou seja, intervalo RR irregular, e o QRS ele é menor que 0,12 segundos, é um QRS estreito. Tá? Aqui o MOBITS tipo 1, novamente o espaço PR aumentando e progredindo, e até que a gente tem uma ausência de QRS, que é caracterizando a primeira etapa do bloqueio. Tá? E aí vem o MOBITS tipo 2, bloqueio de segundo grau MOBITS tipo 2, lembrando que esse é um bloqueio grave, dependendo da estabilidade do paciente. Esse paciente pode até ser indicado a ter um marca-passo. Tá? Então, uma claudicação súbita da condução atrioventricular, a gente tem presenças de onda P conduzidas e outras P não são conduzidas, tá? Então, a gente consegue ver que a onda P ela aparece, mas tem um alargamento do QRS, e em um determinado momento a gente vai ter um bloqueio seguido de outro bloqueio, tá? A gente vai ver aqui, nessa onda aqui, nessa vermelha, né, a gente tem onda P, aí cadê o QRS? Um QRS ausente. Depois tem outra onda P, cadê o QRS de novo? Então, o MOBITS tipo 2 é a ausência de dois estímulos ventriculares, ou seja, ausência de dois QRS. Eu tenho onda P, não tenho QRS. Eu tenho onda P, não tenho QRS de novo. Diferente do bloqueio tipo 1, então a gente vê aqui nessa imagem, classicamente aí o atraso, né, da onda P, o aumento do intervalo PR, e o bloqueio, então, a ausência do complexo QRS, ok? Bem, vamos para o bloqueio então de terceiro grau, ou bloqueio total, né? Ou então os estímulos de origem atrial não conseguem chegar aos ventrículos e despolarizá-los. Então não tenho sincronia entre os átrios e os ventrículos. Então é uma que a gente chama de dissociação atrioventricular. Então a frequência atrial ela costuma ser maior que a frequência ventricular. Então os ventrículos eles são estimulados pelo foco ectópico, e aí a gente tem uma frequência ventricular de 30 abatimentos por minuto. É o que caracteriza aí o bloqueio de atrioventricular. Então, são caras completamente diferentes da onda P para o QRS. QRS é alargado. Você tem realmente uma característica de desassociação. QRS é bizarro, QRS é alargado, a ausência, os bloqueios, aí, as diferenças de tamanho de distância do espaço PR. Então, a gente tem um bloqueio onde a gente vê o bloqueio acontecendo justamente em cima do nódo atrioventricular, e aí a característica principal do bloqueio de primeiro grau, e aí tem o bloqueio total, que a gente vê embaixo, já ali bem embaixo do feixe de risco, com as fibras de Purkinje, e aí onda P, QRS alargado, onda R, onda T, tudo invertido, é uma bagunça literalmente. Paciente, a principal característica é o paciente com a frequência cardíaca baixa. Esse paciente tem indicação então de colocar o marca-passo, é um dispositivo que fica subcutâneo e ele vai até, ele é posicionado na altura do ventrículo, tá? Através da subclávia, ok? Muito bem, aí vem os bloqueios de ramo, temos o bloqueio de ramo direito, tá? Na imagem a gente consegue perceber em azulzinho o bloqueio, onde ele acontece no bloqueio do ramo direito, e aí a gente vai ter uma onda R do lado direito mais alta, faz como se fosse um dentinho, e a gente percebe aqui no traçado, então, essa onda R um pouco mais larga, como se estivesse formando um Vzinho,
Já o bloqueio de ramo esquerdo, a gente tem aí na imagem o bloqueio acontecendo no ramo esquerdo. A gente vai perceber a onda R já bem diferente no V6, né? Ali, só que o bloqueio, a altura acontece da onda R é maior no lado esquerdo. Ele forma realmente essa carinha de dentinho também, é muito característico no infarto. Nós temos um bloqueio de ramo esquerdo. Bem, clinicamente a gente vai precisar lembrar do paciente que chega com dor torácica. Temos que avaliar a característica da dor, né? Localização, a irradiação, a característica da dor, o início, a duração, o que melhora, o que piora, se já teve outros episódios, se tem sintomas associados a essa dor, quais são os fatores de risco que esse paciente tem: hipertensão, diabetes, pericolorostemia, tabagismo, obesidade, história familiar de doença coronariana. Isso tem que ser investigado, como eu falei lá no começo. Se apropriado, aplicar o score de Wells ou a DDRS, considerar as etiologias gastrointestinais como causa de dor também, né, para fazer diagnóstico diferencial. Quais são os principais pontos do exame clínico? Então, PA nos membros dos dois membros superiores, frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação, nível de consciência, presença de sudorese, palpação do tórax, ausculta cardíaca e pulmonar, tempo de perfusão capilar, palpação abdominal, edema e assimetria em membros inferiores. Fazer eletrocardiograma. Eu coloquei essa conduta na dor torácica que vocês verem a importância do eletrocardiograma. O eletrocardiograma é o padrão ouro. Então você vai, quando se pede para fazer um eletrocardiograma, você quer saber se tem uma arritmia, se tem uma isquemia, se tem alguma coisa alterada na função cardíaca. Então definir se é considerada a hipótese de síndrome coronariana, se é uma TEP, que é a tromboembolismo pulmonar, se é uma dissecção aórtica, se é pneumotórax, tamponamento cardíaco ou ruptura esofágica. Isso tudo é diagnóstico diferencial, é tudo coisa que pode ser provocador torácica, tá? Mas o eletro vai ser fundamental para poder fazer esse diagnóstico diferencial. Então aí isso tudo vai definir se o paciente vai para a sala de emergência ou não. Alguns exames podem ser solicitados, como hemograma, creatinina, radiografia de tórax, troponina, dímero D, angiotomografia da aorta ou pulmonar, tá? E aí você reavalia o paciente para ver se tem alguma conduta diferente. Infarto agudo do miocárdio, aí nós vamos ver o supra-DST, que é a principal característica do infarto. O infarto com oclusão total da coronária, então a gente tem a elevação do segmento ST que nem a gente está vendo nessa imagem. Após identificada essa alteração isquêmica, a gente consegue ver através da tabela qual é o local que aconteceu essa isquemia, né? Então, nessa isquemia, por exemplo, se a gente tem supra-DST de V1 a V6, a gente tem um infarto de parede anterior, né, que vai pegar a parte anteroseptal, septo médio, septo baixo, apical. Normalmente atinge esse infarto de parede anterior que atinge a artéria descendente anterior, né? Então é um infarto grande esse. Quando se pega de V1 a V6, né, você pode pegar tanto a DA quanto a circunflexa, né, que é a descendente anterior, quanto a circunflexa. A circunflexa, ela normalmente quando você atinge de D1 a VL, né, a parede lateral alta, e tem a parede inferior que é D2, D3 a VF, e aí já é a circunflexa descendente, né, e a circunflexa, tá? E tem também o ventrículo direito, quando a gente roda V3R e V4R, a gente pega também a artéria coronária direita, tá? Na parede inferior, ali no ACD, significa artéria coronária direita e artéria coronária esquerda, tá? E aí são as principais alterações. Aqui nesse eletro que a gente tem supra-DST, um exemplo ali de D3, AVF, D2, temos
V2 também tem um infra, V3 infra, V5 também. Então, assim, são alterações. V6 também tem um pouco de supra, é um infarto importante esse aqui nesse eletro. Aqui também nós temos supra de ST em V4, V5, V6, em D2 também. Aqui temos supra, alguns supras também, principalmente V2, V3, V4, V5, V6, aqui então um infarto de parede anterior, mais alguns elétrons aqui com supra. Então, para vocês conseguirem ver o que é o supra de ST no eletrocardiograma, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico de infarto, então vamos evoluir com o protocolo de AM. Aí a gente faz o MONA, que é a morfina, oxigênio, nitrato e aspirina, mais o SHIB, que é o clopidogrel, heparina, estatina, beta-bloqueador e o inibidor de ECA, né? Então, esse é o protocolo inicial. A morfina ela é vasodilatadora, é analgésica e reduz a resistência vascular periférica, diminuindo a pré-carga e a pós-carga do ventrículo esquerdo, tá? Ela pode produzir respiração respiratória, então caso aconteça é necessário ter o antídoto, que é a naloxona, tá? O oxigênio para levar a saturação de O2, caso o paciente esteja com débito cardíaco diminuído, né, ele esteja evoluindo com hipóxia. Ele limita também a lesão isquêmica do miocárdio, reduz a elevação do segmento ST, deve ser utilizado o catéter de tipo óculos de 2 a 4 litros por minuto, e se o paciente estiver com hipóxia ainda, se ela persistir, utiliza a máscara não reinalante a 6 litros por minuto. O nitrato, que é um potente vasodilatador, ele tem como objetivo diminuir a dor isquêmica. Nós temos a isosorbicida de 5 mg, normalmente a gente faz isso sublingual, e a nitroglicerina também, que é vasodilatadora. 3 doses com intervalo de 5 minutos. Ele é contraindicado quando a pressão sistólica está menor que 100 mmHg, tá? E é isso. A aspirina, o AS inibira, ele é um antiagregante plaquetário, então ele vai dissolver aí o sangue, né? E também ele faz a reoclusão coronariana, tá? Ele inibe a reoclusão coronariana, então impede que novamente se forme um trombo no local. Ele inibe a ciclooxigenase e o tromboxano A2. E normalmente a dosagem é de 160 a 325 mg por dia. Pode ser feito por via oral, mastigar e deglutir então o AS. Contraindicado para paciente hemofílico, úlcera péptica e sangramento ativo. O clopidogrel também é um antiagregante plaquetário, então ele inibe a agregação plaquetária e também a reoclusão coronariana. Inibe o receptor da adenosina. Você tem como dosagem inicial 300 mg, se maior que 75 anos é 75 mg. E ele não substitui o AS, tá? Então só deve ser feito os dois. A heparina ou enoxaparina é um anticoagulante, ele aumenta o tempo de coagulação, então evita também forme-se novos trombos, e normalmente se faz 30 mg via IV, tá? Bem, se a idade for maior que 75 anos, é contraindicada, não deve ser feito. A estadina, ela para reduzir a placa aterosclerótica, reduzir a inflamação e LDL, reduzir o tamanho da lesão miocárdica, e a dose é de 40 mg e via oral, tá? Beta-bloqueador deve reduzir a frequência cardíaca e o esforço cardíaco, deve manter a frequência em 60 batimentos por minuto para diminuir a taxa de consumo de O2. E o metoprolol é a medicação indicada, 50 mg via oral. Tem o inibidor de ECA, que é da enzima conversora de angiotensina, para reduzir a pressão arterial, então é para controle da pressão. Promove a vasodilatação e aumento da diurese, diminuindo o débito cardíaco. E aí temos 2 inibidores de ECA, que é o enalapril e o captopril, devem ser feitos via oral. A última arritmia é a de PCR, que é um ritmo não chocável, a sistolia, não temos onda P, não temos QRS, não temos onda T, o coração está parado. Tratamento, suporte avançado de vida, então você vai iniciar com RCP, um protocolo de suporte básico de vida, e depois evoluir com suporte avançado de vida,
pegando acesso venoso, fazendo adrenalina, né? E todos os outros protocolos. E quando de indicado, nós temos a utilização das drogas vasoativas, que são as principais, a noradrenalina, a adrenalina, que é a que vai ser utilizada na PCR para a reversão da sistolia, RCP mais adrenalina, o principal protocolo, e verificar a causa também dessa sistolia, porque dependendo da causa você vai precisar seguir um outro tratamento. Como o objetivo desse curso não é falar de tratamento, então é só para identificar mesmo o eletro. Então nós temos aqui uma sistolia, quem olhar é o paciente que está parado, tá bom? Muito bem, chegamos ao final da nossa aula e provavelmente teremos outras aulas nesse sentido, principalmente de condutas e protocolos, ok? Quero agradecer então a presença de todos nessa aula, para que todos possam desfrutar de conhecimento, estudem os livros e os materiais que foram enviados, tá bom? Um grande abraço.